Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a questão dos traumas estarem envolvidos em relação ao transtorno de devaneios excessivos, né? Eu não sei se vocês estão por dentro das pesquisas do Dr. Ellis Summer, não sei se pronuncia assim, tá? Desde já peço desculpa que eu não sei pronunciar direito, mas eu creio que seja Ellis Summer, né? O nome do médico. Então, gente, tem uma parte da pesquisa na qual ele fala que esses devaneios, eles podem surgir de algum trauma, né? Que a pessoa tenha sofrido na infância, né? Não vou dizer para vocês assim qual o trauma no certo, né? Mas a pessoa pode ter vários tipos de trauma, porque quando a gente é criança, a gente vê as coisas com outros olhos. Então, qualquer coisa que acontece na frente de uma criança pode deixar ela traumatizada, ou até mesmo em adultos mesmo. Mas eu creio que seja mais em relação a traumas da infância. E por que eu tô resolvendo falar sobre isso nesse vídeo? Aonde eu quero chegar com essa história? Gente, uma das minhas inscritas aqui no canal me perguntou o seguinte: se eu costumava devanear com coisas ruins. Como assim com coisas ruins? Com coisas ruins. Um exemplo que eu vou dar para vocês, questão de vingança, né? Se eu já tinha tido devaneios nos quais eu estava me vingando, né? E eu já tinha, por incrível que pareça, eu já tinha ouvido esse tipo de pergunta. Eu não me lembro se foi no grupo do WhatsApp ou se foi no grupo do Facebook. Mas eu já tinha ouvido esse tipo de pergunta, sabe? E já tinha ouvido não me lembro direito se foi um rapaz ou se foi uma moça que falou o seguinte: na maioria dos meus devaneios, eu só devaneio com coisas ruins, com situações tristes, nas quais eu estou com raiva, né? Na qual eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa masoquista, né? Vamos falar assim. Vocês estão entendendo do que eu tô querendo chegar, né? E eu tento devanear com coisas boas, mas os meus devaneios sempre me puxam, né? Eu sempre puxam pro lado ruim, né? Pra essa parte ruim. Então, gente, eu tava pensando, sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Devanear com você se vingando de, assim, alguma situação na qual você se vinga de alguma coisa, alguma situação na qual você é como se fosse um super-herói, como você protegesse alguém, enfim, essas coisas assim, eu já devaneei com isso sim. Hoje em dia já não é mais frequente esse tipo de devaneio, né? E eu creio que seja normal, afinal de contas são histórias diferentes, não é? São situações diferentes. É como se fosse uma novela, tem aquele personagem principal que às vezes ele é bom, às vezes ele não é uma mocinha, né? Como que eu posso falar pra vocês? Nem sempre o mocinho é mocinho, né? Tem aquela gotinha assim de maldade em alguns dos mocinhos das novelas, dos filmes. Então, gente, eu acho que até certo ponto, sim, é normal você pensar em você ter devaneios com vingança, entendeu? Puxando mais pra esse lado. Mas, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, a partir do momento, ao meu ver, a partir do momento que esses devaneios, eles só puxam pro lado ruim que eu digo assim, essa questão de vingança, né? Nos seus devaneios vocês fazem alguma coisa, como que eu posso falar pra vocês? Coisas ruins, né? Você nunca é uma pessoa boa, você se vinga de alguém por conta disso ou daquilo, você gosta de castigar os seus personagens ou coisa parecida. Então, gente, eu não tô querendo dizer que a pessoa é ruim, eu não tô querendo dizer que é a pessoa que é mal, entendeu? Mas eu creio que, ao meu ver, meu ponto de vista, em relação a essa pesquisa do Dr. Ellis Summer, ela fala bastante, né, em relação aos traumas da infância, traumas de infância. Então, gente, eu acho que a partir do momento que você tem tantos devaneios ruins assim, alguma coisa de errada tem. Mas por que alguma coisa de errada? Porque é o seguinte: você pode ter presenciado alguma coisa na sua infância e ficou com aquilo guardado dentro de você. Às vezes você queria ter se vingado naquele tempo, sabe? Você às vezes pode querer ter impedido, você poderia ter pensado em se vingar, né?
querer ter impedido alguma situação que aconteceu, né? E não conseguiu devido você, porque quando a gente é criança a gente é muito vulnerável, então a gente muitas vezes quer se defender, mas não pode, né? Ou vê uma situação errada, gostaria de interferir, mas não consegue, entendeu? Porque as crianças, elas dependem muito dos seus pais, dos seus familiares, e não são como nós adultos que temos os nossos, sabe? Deu vontade de fazer, você pensou ali e fez, sabe? É o impulso, a gente age no impulso ali de se defender ou defender alguém que a gente ame, sabe? E também tem aquela questão, gente, muitas pessoas têm pais e mães narcisistas, as quais humilham, esses pais humilham seus filhos, não só os pais, sabe? Mas familiares narcisistas, essas pessoas tóxicas que gostam de traumatizar. Porque, gente, você ser humilhado é traumatizante. Se você ouvir seu pai ou sua mãe falando que você nunca vai ser nada, que você não serve pra nada, que você não é nada, que você não é ninguém, que você é ruim, gente, isso é horrível para uma criança ouvir uma coisa dessas. Tem pais que dizem isso? Sim. Tem familiares que dizem isso? Sim. Isso é uma forma de traumatizar uma pessoa? Sim. Certo? Tem outras pessoas que têm transtorno de devaneios excessivos. Eu vi o relato de uma moça que viu o pai matar a própria mãe, sabe? Gente, e são muitas coisas. E eu creio que esse transtorno possa sim, sabe, ser derivado de muitos traumas que a gente teve. Não só um, mas vários tipos de trauma. Tem vários traumas. Não é só você ver uma pessoa morrendo na sua frente. Tem vários outros tipos de trauma que uma pessoa pode ter, entendeu? Então, gente, eu acho o seguinte, a partir do momento que você vê que esses devaneios, né, porque os devaneios em si, eles não são bons, né, mas para você amenizar mais ou menos, puxar pro meio a meio da balança, né, para ficar meio a meio, eles têm que ser, pelo menos, bons, né, tem que ser histórias mais calmas, boas, tudo bem, às vezes vai ter aquela história na qual você é mal, você é isso, você é aquilo, mas, gente, a partir do momento que você só puxa para um lado, eu já acho que você tem que procurar um especialista para conversar, tentar descobrir o que possa ter acontecido com você quando criança, né? Porque muitas coisas a gente passa quando é criança e a gente simplesmente bloqueia, né? A gente simplesmente bloqueia aquilo do nosso cérebro para não lembrar, né? Então tem muita coisa que a gente diz quando é criança, mesmo muita coisa quando eu era criança eu dizia, meu Deus, eu não quero mais nem lembrar disso. Então tem tanta coisa que eu passei que hoje em dia às vezes eu vejo uma situação parecida e eu me lembro, ó, eu já passei por isso, desse tipo. Sabe aquela sensação de déjà vu? Aí você vai do nada e você lembra. Então, gente, eu acho que isso a gente bloqueia aqui no nosso cérebro, mas esse transtorno de devaneios excessivos, ele traz isso à tona. De uma forma camuflada, mas ele traz. Então, gente, é o que eu falo pra você. A partir do momento que você vê que esses devaneios, eles estão sempre puxando para um lado negativo, você tem que procurar lá, desde a sua infância, o que pode ter causado esse trauma, entendeu? Essa coisa tão pesada. Então, gente, eu creio que não seja saudável, né? Eles em si não são saudáveis, mas se é um devaneio que te traz prazer, né? Por coisas boas, enfim, eles são menos ruins, né? Tem a parte que é boa. Mas se é um devaneio no qual você sempre é a vítima, no devaneio no qual você sempre fica triste, você sempre é oprimido, você sempre é humilhado, você sempre é a Cinderela que tem aquelas irmãs más que humilham, sabe? Que fazem de tudo com você. Então você tem que tentar procurar um profissional para analisar a sua infância. O que será que aconteceu na minha infância, né? Bom, gente, então, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para quando postar mais vídeos vocês serem notificados pelo YouTube. E deixem aqui nos comentários de vocês, deixe aqui os comentários de vocês. E eu vou dar uma lida nos comentários em relação a isso, se vocês já tiveram algum trauma quando criança, ou se vocês suspeitam que tenha acontecido alguma coisa, depois eu vou ler e a gente vai ver no que vai dar e eu faço outro vídeo falando sobre isso, tá bom, gente? Então era isso, espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidado com os devaneios, tá bom? Tentem evitar o máximo possível e até o próximo vídeo. Beijão!